E aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu marco os meus livros. Antes de tudo, não esquece de já se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de deixar o seu like para você não esquecer e também de ativar as notificações. Temos vídeo aqui todas as quartas e domingos. Aqui no box da descrição estão todos os links para as minhas redes sociais, links da Amazon, para a minha papelaria. Se você não sabe, eu tenho uma papelaria online, papelariadacida.com.br. Nós enviamos para todo o Brasil. Uma das perguntas que eu mais recebo lá no Instagram é como eu marco os meus livros, por que eu marco os meus livros, o que eu marco, né? O que eu escrevo neles. Enfim, é uma das perguntas mais recebidas. Então, resolvi, né, resumir tudo, porque eu marco, né, o que eu marco, o que eu escrevo num vídeo só aqui no canal. Eu espero que eu possa responder todas as dúvidas. Antes de tudo, sem polêmicas, eu aprendi a rabiscar nos livros. O livro, para mim, é um objeto de estudo. Aprendi a não ter dó, é óbvio que eu cuido, eles são todos muito bem cuidados, mas eu estou cada vez mais deixando eles com a minha cara, com a minha personalidade. Então, se você não gosta de rabiscar os seus livros, se você não gosta de marcar de jeito nenhum, não se espante com esse vídeo, continue lendo da forma que você lê. Foi uma forma que eu aprendi de aproveitar melhor a leitura. Vamos lá então. Antes, eu só marcava com as flags. Até peguei aqui Orgulho e Preconceito para mostrar para vocês. E ó, só tem as flags, não sei se vocês conseguem ver. Eu não marcava assim com um lápis, com nada, só colocava frases que eu achava legal. A partir da metade do ano passado, de 2022, eu comecei a marcar melhor, a dividir as cores das flags, de marcar coisas importantes, porque antes eu acabava não marcando coisas importantes, só frases legais, eu acabava esquecendo e não retendo muito bem o conteúdo do livro, a história. Então eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais nessas marcações, a dar uma pesquisada. Tem alguns livros também que dão algumas dicas, mas eu faço tudo no meu feeling, né, como dizem. Então vai depender muito do livro, vai depender se eu tô a fim de marcar ou não, mas eu sinto que eu aproveito muito mais a leitura, eu lembro muito mais da história, dos personagens, dos fatos, das emoções. Continuo sim marcando as frases que eu gosto, mas acho que dessa forma eu consigo absorver muito bem a história. Dividi aqui em 3 categorias de marcações, que são mais teóricas, biografias e livros de ficção. Então, vou começar pelos de teoria. Esse aqui, Como Ler Literatura, eu li final do ano passado e ele tem 2 marcações, 2 cores, como vocês podem ver. Tem aqui amarelo e rosa. O que eu coloquei? Amarelo para livros e autores citados, tudo que ele cita de autores e livros. E amarelo são frases ou ideias importantes. Lembrando que é um livro teórico, então ele vai falar, aprofundar como ler literatura. Aqui em cima eu dividi por autores, não sei se dá pra ver, ó. Tem aqui, tudo de laranja é Shakespeare, tudo de rosa é Jane Austen, aqui com bolinhas é Moby Dick, vamos ver quais são os outros que eu não lembro de cabeça. Amarelinho, ó, Tolstói, e o verde é Kafka e Flaubert. Então, quando eu quero pesquisar sobre um autor ou sobre alguma obra, eu venho direto nessas flags. E por que eu fiz isso? Por causa da pós em literatura. Então, quando eu quero aprofundar algum autor, ou saber alguma coisa, ou saber o que esse livro tá falando sobre aquele autor, eu venho direto aqui. E também eu anotei, não sei se dá pra ver, não sei se vai focar, quais são as obras, né? Então tá escrito Moby Dick, Emma, O Mercador de Veneza, Hamlet, enfim. Fiz essa divisão porque é mais fácil, né, para procurar. E lembrando que nesse aqui eu não grifei com marca-texto, eu usei lapiseira, tá? Então eu vou marcando várias coisas também, mas eu realmente destaco de amarelo o que é mais importante, aquilo que se destaca mais do que as outras coisas. Peguei 2 livros do Lewis aqui também para mostrar para vocês, que são livros mais teóricos. Vou começar com Um Experimento em Crítica Literária. Também foram 2 cores. E aqui eu fiz uma legendinha, ó. Eu vou grifar tudo em geral. Ele tá grifado de cinza. Pode ver, de marca-texto cinza, ó. No geral. Aí aquilo que é muito importante, que eu não quero esquecer, aquela frase muito legal, eu fiz, ó, a flag cinza. Como vocês podem ver aqui. E aí, esse cereja rosa aqui, bordô, tanto a flag quanto o marca-texto são as
são as citações de outras obras ou outros autores. Então, eu fiz essa diferenciação. Achei uma página que tem as duas flags. Então, eu gostei muito desse trecho, então eu marquei de cinza, mas como ele é muito importante, eu coloquei também a flagzinha cinza. E aqui ele cita um autor, que é o Rider Haggard, que é um escritor inglês da era vitoriana, e também o livro, né, a obra dele, que é As Minas do Rei Salomão. Então, eu marquei aqui. Mas terão outras partes que eu só marquei aqui de marca-texto, que é importante, mas não é algo que eu precise destacar com a flag, que se torna tão importante. Também eu gosto de fazer anotações nos livros, ou quando um parágrafo é importante, eu não quero grifar inteiro, eu faço uma chavezinha. Aqui um pensamento que eu achei legal, às vezes eu escrevo no próprio livro, ou aqui no post-it, então vai depender muito da leitura, de como eu tô lendo, quanto eu tô me dedicando. Temos aqui a abolição do homem. Também usei duas cores de flags, como vocês podem ver. Sempre faço a legenda no início, né, pra não esquecer. Sempre, todos os livros que eu faço código de cores, eu faço a legenda. Que é aqui a preta para obras e autores citados e a vermelha para frases marcantes, ideias do autor ou trechos importantes do livro. Como eu disse, às vezes eu vou grifar, mas ele não é tão importante, então eu não vou marcar. Então eu costumo ou grifar de marca-texto ou com a lapiseira, né? Aqui tem uma citação que é Rei Lear, né? De Shakespeare, e aqui algo que eu queria lembrar, que eu achei legal. Então todos os livros e autores citados estão de vermelho e em preto é o que eu acho mais importante. Lembrando que eu grifo, mas esses são os mais importantes daquilo que eu grifei. Essa é a parte dos livros mais teóricos, eu divido assim normalmente em duas ou três cores, mas normalmente em duas, grifo ou de lápis ou de marcar texto, tudo que eu acho importante e seleciono aquilo que eu realmente não posso deixar de esquecer, né, com as flags. E agora, biografias, né, casos reais. Esse aqui, que é o da Ilana Kazoy, de dois casos aí famosíssimos, eu não marquei nada, eu só marquei alguns trechos bem importantes com a flag, só aquilo que eu não queria esquecer. Esse aqui que é o Rei, que é o que eu tô lendo no momento, eu tô marcando com marca-texto, o que eu acho importante, relevante, que eu quero saber, curiosidade, e o que eu acho mais importante, né, eu marco com a flagzinha. Até tem uma que eu marquei hoje aqui, que é quando o príncipe William conheceu a Kate, então eu acho legal, relevante, enfim, eu marco essas coisas, né? Aqui também é quando o Charles e a Diana vivem uma vida separada, enfim. O que é mais relevante eu marco com as flags, senão eu marco só com o marca-texto. E por fim, o que vocês mais me perguntam, que são as obras de ficção. Peguei 3 aqui pra vocês verem. Olhem, fica todo marcadinho. Confesso que é o que eu mais gosto, assim, né, de marcar. Vou começar por Persuasão, da Jane Austen. Todos eles eu li esse ano, por isso que eles são bem marcados. Eu tô nessa fase de marcar bastante. E aqui eu fiz uma coisa diferente. Eu peguei esses post-its maiores para anotar os personagens. Eu faço uma breve descrição. Coloco aqui um exemplo. O narrador foi em terceira pessoa, um narrador onisciente. Tem a mistura de cenários reais e fictícios nessa obra da Jane. Jane era do período georgiano, então isso também é uma característica importante. Aqui eu coloquei os personagens, né? Eu coloco o nome, uma breve característica ou algo que eu sempre vou lembrar. A Anne Elliot, que é a personagem principal. Daí temos aqui Sir Walter Elliot, que é o baronete, pai da Anne. Aí eu vou anotando, né, uma breve descrição sobre os personagens para não esquecer. Então, quando surge, eu já anoto aqui e depois, se tiver alguma dúvida, não lembre quem era, eu volto para consultar. Aqui a minha legendinha. Nesse caso, eu coloquei frases, né, legais, importantes, acontecimentos importantes e personagens. Normalmente, nos livros de ficção, né, eu faço essas 3 divisões: frases, personagens e fatos importantes. O que eu coloco nos personagens? A primeira vez que ele apareceu, uma característica importante dele,
a idade, algo que ele gosta, enfim, algo que me faça lembrar. Frases são frases marcantes e acontecimentos importantes é algo que eu não posso deixar de esquecer, um fato muito importante que aconteceu, que depois eu preciso voltar, ou que seja a resposta de alguma coisa que ficou para trás, então é isso que eu marco. Eu também escrevo de lápis nos livros, grifo bastante. Tudo que eu grifo, normalmente, nos livros de ficção, eu destaco. Esse aqui eu resolvi grifar com a lapiseira, mas vai depender, como eu disse, muito de como eu tô afim. Estou afim de marcar com marca-texto ou só com a lapiseira, que às vezes é mais prático. Daí eu pego só as flags e a lapiseira. Marco, aqui eu marquei que a Amy estava sempre tomando a frente das decisões. Então eu marco coisas que eu acho relevante. Ó, aqui tem post-it, eu coloco no meio da história para lembrar. Gosto de colocar assim também com a partezinha de fora, que é algo que eu tenho que lembrar depois, ó. Não sei se dá pra ver. Ó, ele fica essas partezinhas que eu sei que é algo que eu preciso voltar pra lembrar. Coloco assim no meio do livro, né, que eu sei que é importante pra lembrar. Enfim, anoto sensações, anoto dúvidas, anoto algo que eu acho que pode acontecer. Aí aqui em cima também vocês vão ver que tem uma divisão, mas é só pra dividir a parte 1, né, o livro 1 e o livro 2. Então, esse eu resolvi marcar com lapiseira e com flex. Os sofrimentos do jovem Werther do Goethe também tá bem marcadinho. Esse aqui eu marquei, fiz quatro legendas, que é frases que eu gostei, informações importantes, personagens e citações. Nessas citações, é citação de outros livros, autores, algo que o autor, né, relaciona. Aqui em cima eu dividi as partes do livro, que tá aqui, né, que são em duas partes. E aqui tem uma nota do editora leitor, aqui tem o índice, que eu também gosto de separar. E aqui, né, textos de apoio, que tem da Penguin. Então, essa eu faço como se fosse o meu índice mesmo. Dessa vez, nos sofrimentos do jovem Werther, eu resolvi, em vez de grifar com lapiseira, grifar com marca-texto. Então, aqui azul, azul e aqui o roxinho pra combinar. Mas é só isso mesmo, não tem, assim, muita coisa. Gosto de fazer anotações maiores, aqui, uma conexão com algum outro livro, enfim, daí eu anoto meu pensamento aqui. Também faço umas pequenas anotações com lapiseira, do que eu tô achando, do que eu acho que pode acontecer. Essas citações ali que eu disse foi só algumas citações, tipo Homero, que ele citou no livro, então é só uma citaçãozinha. Mas normalmente são aqueles 3 que eu falei que eu marco. Madame Bovary também no mesmo esquema dos sofrimentos do jovem Werther. Aqui eu fiz, né, a listinha dos personagens que eu gosto de fazer. Fiz aqui a legenda, né, frases, informações importantes e personagens. Também coloquei a caneta que usei aqui, mas depois eu me arrependi e terminei com lapiseira. Aqui também eu marquei com um marca-texto, fazia as anotações no post-it. Tem aí as escritas. Então, conforme ia marcando, eu colocava a flag da cor para indicar. Verde, azul e roxo que eu usei. Então, eu fazia isso. E nesse aqui, eu fiz um resuminho do que acontecia em cada parte, ó. Parte 1, eu fiz um resuminho porque era um livro da pós, então eu não queria esquecer. Aqui a parte 2 eu fiz um resuminho. E aqui, né, marquei a primeira, segunda e terceira parte. Faço as anotações nos post-its, como eu falei. No meio do livro, algo que eu acho que a Emma fazia, né, a Emma Bovary. Enfim, essas são as marcações dos livros. Eu amo quando eles ficam super marcados assim. Eu lembro muito mais da história, lembro de como eu me senti quando eu lia. Desde sempre, a minha memória, ela não é tão boa assim, então eu realmente preciso de algo, né, para lembrar. Eu gosto de fazer essa leitura mais ativa mesmo, para poder lembrar mais, porque infelizmente a minha memória é péssima. Gente, eu leio os livros e às vezes eu esqueço o final, mas não é por nada, porque eu li, né, com pressa ou alguma coisa, é porque eu realmente não lembro, eu não sei o que que acontece. Lembro da história, lembro porque eu gostei, mas às vezes eu esqueço do final. Então, fazendo assim, tem me ajudado um pouco mais. Essas são as formas que
eu marco, que eu gosto de marcar, tanto de ficção, biografias e livros teóricos. Agora vamos para uma parte que eu amo, que é o que eu uso para marcar os livros. Eu escrevo com uma lapiseira, né, comum, gosto muito dessa borracha caneta, tem lá na papelaria também, então sempre carrego junto. Marca texto. A minha dica é: teste atrás, ó, do livro, na última página, para você saber se vai borrar ou não. Então, todos os meus livros eu testo atrás para saber se aquele marca-texto vai transferir ou não, ó. Então, fica a minha dica. Porque depende muito da qualidade do papel, se é uma folha mais fina, se é uma folha mais grossa, se o marca-texto solta mais um pouco de tinta. Então, às vezes, num livro, ele não vai passar e no outro ele vai acabar passando por causa da gramatura da folha. Então, é o que eu digo sempre. Não tem um marca-texto que vai atender todos os tipos de folhas, a menos que você use um lápis de cor para não transferir ou um marca-texto em fita. Mas testem atrás, vão testando até achar um marca-texto que você acha que fica legal naquela folha, que não transfere tanto. Gosto muito das estabilos porque a ponta delas é um pouquinho maior, ó, que as outras. Então, o traçado ela cobre melhor. Porém, a estabilo ela passa para o outro lado da folha. Então, se você não se importar muito, dá para usar. Eu tenho alguns livros que eu não me importo, então eu uso os mais teóricos ou esses de biografia, porque ele, infelizmente, às vezes ele transfere um pouco. Aí tem essas opções aqui, que não transferem tanto, que é os tom pastel da BRW. Ele tem aquela pontinha chanfrada. Gosto muito também. Os da Cis eu gosto muito. Eu amo essas duas cores, que é a cor cereja e a cor cinza. Também tem a ponta chanfrada. E os clássicos da Faber-Castell, tom pastel também. Que também tem a pontinha, como vocês conhecem, chanfrada. Esses aqui não transferem muito, mas como eu digo, testem, né? Porque às vezes a folha é muito fina. Uso só os tons pastel para marcar os livros. Então, esses são os que eu gosto: BRW, Faber-Castell e Cis. Para anotar os personagens, eu uso os bloquinhos lá da papelaria. Esse aqui não tem cola, mas você usa um washi tape e problema resolvido. Esses aqui também com linha, que são os que eu mais gosto para marcar personagens, para fazer as legendas. Esse aqui vem várias cores e esse aqui é branco tradicional. Já os bloquinhos, post-its para colocar dentro do livro para fazer anotações. Gosto desses quadrados. Esse aqui é do Kit Vintage, tem lá na papelaria. Esses comuns aqui, quadradinhos, também eu gosto muito. Esses aqui que são mais fininhos, são tipo flags, mas são de papel para escrever, deixar ali num cantinho que você não quer que cubra tanto. E também eu tô usando bastante os transparentes. Ó, eles são um papel meio plástico, tipo as flags, então você tem que escrever ou de lápis, né, lapiseira, ou com caneta permanente. Mas eles ficam muito legal porque eles não tampam totalmente, né, a escrita do livro. E aí as minhas tão amadas flags, eu amo, tenho muitas, tenho uma caixa recheada, então eu uso bastante, tenho diversas. Peguei algumas aqui para ilustrar. Essa aqui eu gosto para fazer as divisões, né, dos livros ali, primeira parte, segunda parte. Aí tem essas de poá que são super fofas, elas são transparentes e fica só a pontinha com poá. Temos aqui as tradicionais, né, essas no tom degradê. Essa aqui a gente tem na papelaria, essa aqui também, essa aqui não tem mais. Mas eu gosto também, essa vintage também é maravilhosa. Eu peguei algumas só. E eu gosto de cortar no meio pra render mais, pra ficar esteticamente mais bonito. Eu acho que fica mais legal elas mais fininhas, né? Também tem a opção delas pra ser vendida mais finas. Na papelaria a gente não tem mais. Um exemplo são essas aqui, que elas já vêm mais fininhas, então não precisa ficar cortando. Bom, essa é a forma que eu marco os meus livros. Eu espero que vocês tenham gostado, que possa ter ajudado a sanar algumas dúvidas. Também esses são os itens de papelaria que eu mais uso, né? Como vocês sabem, eu sou uma viciada em papelaria. Talvez por isso eu abri a própria pra, né, conter esse vício. Eu amo esse mundo de papelaria, de flags, marca-texto. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, mandem aqui nos comentários. Também me contem se vocês marcam os livros de vocês, o que vocês marcam, como vocês marcam, o que vocês utilizam. E se você não marca, eu te desafio a começar a marcar com as flags, né? Porque elas não estragam o livro, elas não danificam o livro. É uma forma de você se aprofundar um pouco mais na leitura. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.